E quando a vida tiver terminado aqui na terra, a última oração sido feita, as batalhas terminadas, a fumaça dissipada, as armas penduradas, todas as Bíblias fechadas, e subirmos à tua casa, naquele amanhecer eterno e brilhante, quando os eleitos se reunirem em seu lar, além do sol, como disse o poeta, Senhor, ao ver aquela mesa posta para a ceia com quilômetros de comprimento, olhando-nos uns aos outros de frente, veteranos com cicatrizes de batalhas, lágrimas de alegria caindo de nossos rostos, e o Rei saindo em sua beleza e santidade, andando ao longo da mesa e com suas próprias mãos enxugando todas as lágrimas, dizendo: não chores mais, tudo tem terminado, entra no gozo do Senhor. As lutas do caminho serão como nada, Pai, quando chegarmos ao fim da jornada. O pleno e engraçado Senhor, aleluia, que a um infeliz salvou. Eu cego fui, mas vejo já, perdido ele me achou. Boa noite, meus irmãos. Deus abençoe cada um. Deus abençoe os nossos irmãos que estão nos acompanhando através da internet. Estamos alegres, contentes por estarmos aqui mais uma vez para juntos podermos louvar aquele que é digno de receber todo louvor, toda adoração, nosso Senhor Jesus Cristo, e poder estar juntamente com os irmãos neste momento, transmitir alguma coisa que Deus tem colocado assim no nosso coração, e feliz por pertencer à mensagem do dia, saber aonde está firmado os nossos passos. E quero ler com vocês São Lucas capítulo 9, a partir do versículo 54 ao 56, e depois nós vamos a Efésios capítulo 6, São Lucas 9, 54. E os seus discípulos, Tiago e João, vendo isto, disseram: Senhor, quer que digamos que desça fogo do céu e os consuma, como Elias também fez? Quando eles iam passar pela aldeia dos samaritanos, os samaritanos não deixaram eles passarem ali, porque eles tinham ar como que ia para Jerusalém. E Tiago e João pediram ao Senhor autoridade para vir fogo do céu e exterminar com aquela comunidade ali, aquele povo samaritano. Jesus respondendo, ele disse, voltando-se, porém, repreendeu-os e disse: vós não sabeis de que espírito sois. Esse é o verso 55. Porque o Filho do Homem não veio para destruir as almas dos homens, mas para salvá-las, e foi para outra aldeia. Efésios 6, versículo 11 e 12. Vocês querendo ler o capítulo todo quando chegar em casa, seria muito bom. Efésios capítulo 6. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes
contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Eterno Deus, Pai dos Espíritos, Deus Todo-Poderoso, convidamos a Tua presença, grande Espírito Santo, para estar presente aqui, Pai, onde tem muitos Espíritos. É o que diz a Tua palavra e nos ensina. Mas que o Senhor tenha domínio, que a palavra que criou o visível e o invisível, os mundos, está sendo pregada. Toma esse pouco de pó nas tuas mãos e usa como o Senhor queira usar. Que haja uma submissão, Senhor, à Tua palavra. Tu é aquele Deus que encontrou Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha de fogo ardente. Tu é o mesmo Deus que encontrou Daniel e fechou a boca dos leões ali na cova dos leões. O Senhor, o mesmo Deus, está aqui. Abençoa os teus filhos através da internet, teus filhos aqui presentes, no nome do Senhor Jesus é que eu te peço. Amém. Poder assentar, meus irmãos. Nós vamos falar sobre o mundo dominado pelos espíritos. Eu peguei esse trecho na mensagem Deus aperfeiçoando a sua igreja. Estava na internet, no Zap. Já faz dias que eu estava lendo como realmente, não somente esse, mas nas mensagens de demonologia, tanto o estado físico, né, onde Satanás trabalha no estado físico, nas doenças, câncer, cataratas, todos os tipos de doença, Covid-19, e outros tipos que nomes, né? São uma infinidade de nomes de doença, que são de demônios. É onde ele trabalha no estado físico. Ele também trabalha do físico, ele vem para o estado religioso. O demônio é o mesmo. O demônio, o profeta diz que é o atormentador. Ele é atormentador. E nós temos que ter o discernimento para saber e conhecer esses espíritos no estado físico. Você já sabe que ele vem em forma de doenças, ataca o corpo, né? Aí ele vem no estado religioso, Mateus 24 e 24. Os dois espíritos são muito parecidos, que se possível enganaria até o escolhido. Como ele trabalha, nós temos que, São Paulo fala aqui sobre as astutas ciladas do diabo, né? Veja que ele arma tanta cilada. E São Paulo diz que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas sim contra as hostes espirituais nas regiões celestes. Nós vemos essa batalha que começou no céu. Veja que não é uma coisa que começou na terra. Começou no céu. Você pode pensar uma batalha no céu, onde está Deus, onde estão os anjos. Que dia, né? Que tempo. Que ali não contou tempo. Uma batalha dentro da eternidade. E quando ele foi lançado para a terra, ele entrou no tempo. Então, quando se entra no tempo, é o fim. Porque o tempo é o fim. Nós entramos no tempo para receber a nossa remissão.
porque nós já estávamos predestinados para a salvação. E do tempo nós saímos para a eternidade. Agora, Lúcifer e a terça parte dos anjos do céu, eles entraram no tempo. O primeiro corpo foi Caim. Caim matou Abel, seu irmão. Então a morte já veio por suas mãos. E nós vemos eles através do dilúvio, quando Deus destruiu o mundo. Mas aqueles espíritos passaram através da arca. Eles precisavam também de tempo, eles precisavam de corpos para passar através da arca. Você notou que Jesus disse que vós não sabeis de que espírito sois. Olha, eles foram chamados por Deus, eram pregadores, eram apóstolos, e não sabia de que espírito era. Jesus tinha dado a eles poder sobre os espíritos imundos. Agora eles queriam poder para destruir as pessoas. Veja que Jesus, ele disse, quando você orar, tudo que você pedir, crendo, você recebe. Tudo. E por isso ele não dá o seu espírito a qualquer um. Não. Você já pensou se Deus desse seu espírito para qualquer um? Eles vão sair matando as pessoas, né? Pedindo a Deus fogo do céu para cair, para terminar. Então Jesus disse, vós não sabeis de que espírito sois. Ele diz que quando o espírito imundo sai do homem ou da mulher, ele anda por lugares áridos, buscando repouso. Porque o único repouso de um espírito é nas três dimensões: luz, matéria e tempo. É o único lugar de repouso. Então ele volta com mais 7. E o irmão Brana diz que quando ele volta com mais 7, ele se torna religioso. Ele se torna religioso. Ele sai, mas quando ele volta com mais 7, ele se torna religioso. Quando ele se torna religioso, é onde ele engana. Claro, ele não vai enganar o cristão sendo um espírito, um batuqueiro, um maçom. Quando o cristão tem uma luz maior, ele vai tentar enganar com uma luz também. Porque os seus ministros se transformam, Satanás se transforma em anjo de luz, seus ministros se transformam como ministros de justiça. Então ele vai tentar enganar. Ele não vai tentar te enganar com Pai, Filho e Espírito Santo, com a doutrina da Trindade. Você, dentro da mensagem da terceira etapa, ele vai tentar te enganar com a terceira etapa. Porque Deus leva o seu homem, mas não leva o seu espírito. Quando ele levou Paulo, o Espírito Santo continuou através das eras. Agora, quando ele levou Judas, o espírito de Judas ficou, que era o espírito do diabo. Então, quando o homem ímpio, pecador, incrédulo, vai, aquele demônio, ele não vai, ele fica. Ele fica porque o único lugar de repouso é nas três dimensões. É o lugar de repouso. Então, quando se está falando de demônio, está falando de atormentador. Você que está através da internet aí, o tormento que vem sobre um cristão, às vezes ele é atormentado. Ele é atormentado, às vezes a pessoa tem problema na mente, psíquico, né? Mas Satanás tem muitas formas de atormentar as pessoas, né? Tem muitas formas. Ele entra nas famílias, né, para trazer tormento. Um demônio dentro da família, né? Filhos, marido, mulher, e assim sucessivamente. Às vezes você não tem tantos problemas no trabalho quanto você tem em casa.
Às vezes o problema em casa supera, é maior do que aqueles que você tem no trabalho. O trabalho é 8 horas, em casa você passa o fim de semana, você passa às vezes o dia todo. E São Paulo diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas, veja, astuta cilada do diabo. Se a mulher é crente, é cristã, aí que ele vai atormentar. Até que aquela mulher coloca short, se pinte, usa slack, calça, vai fumar, beber com ele ou com ela, vice-versa. Aí não tem mais tormento, tem só perdição. O tormento virou em perdição. Mas ele vai tentar. Agora, a semente eleita resiste. Deus te dá sabedoria para você resistir. Porque as Escrituras diz para resistir o diabo e ele fugirá de vós. Veja, Jesus, ele deu poder para os discípulos. Ele deu poder para você. Amém. Para você vencer. Amém. Você não vence com grito, com briga, não. Você vence pela fé. Porque Deus te deu o poder, você tem o poder. É só você ter uma experiência com a sarça ardente. Você tem uma experiência com Deus. O problema dos cristãos é a falta de experiência com Deus. Você tem que ter uma experiência. Você tem que ter uma experiência e saber que Deus colocou um anjo do seu lado. Às vezes você não reconhece o anjo. Você ignora o anjo que Deus colocou do seu lado. O anjo do Senhor estava sempre do lado do profeta. Os anjos, ele colocou para acampar do seu lado, para te dar a vitória que você precisa. Então, quando ele está atacando no estado físico, hoje Deus trabalha através da medicina. Uma operação resolve, um tratamento resolve também. A medicina está muito avançada nesse dia. Mas quando ele passa para o estado religioso, Mombrana pregou uma série de mensagens. Aí vem um engano, que você pensa que é Deus e não é. Você pensa que é a verdade e não é. E você está sendo influenciado por um espírito errado. Porque o espírito errado também influencia, fazendo você pensar que aquilo é certo, quando não é certo. Quando Jesus disse para aqueles fariseus, aqueles judeus, ele disse: examinais as Escrituras, porque cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Veja, um mundo dominado por espírito. Os governos são dominados por espírito. Cada governo tem determinado tipo de demônio que o governa. Quando o arcanjo veio trazer a resposta da oração de Daniel, ele ficou 21 dias lutando com aquelas hostes infernais. O arcanjo Miguel, ele ficou 21 dias lutando. E ele diz: quando eu voltar, ainda vou lutar com os príncipes da Pérsia. Quer dizer, são os demônios que estavam sobre o rei da Pérsia. Aí você vê os Estados Unidos, você vê a Rússia, você vê a força, você vê os outros países pequenos, mas tem demônios também ali, que dominam. Eles são dominados. Satanás disse para Jesus: eu te dou toda essa autoridade, todos os reinos do mundo, eu te dou os Estados Unidos, eu te dou o Brasil, eu te dou a Rússia, a França, se prostrado me adorar. Tudo será teu, porque a mim me foi entregue. Então ele tem o controle
Ele tem o controle das nações. Veja que hoje ele tem o controle das igrejas. Ele tem o controle do concílio. Ele tem o controle das religiões. Está tudo sob o seu domínio. Ele vem controlando. Ele não conseguiu segurar Lutero, mas ele organizou, porque ele sabia que Deus odiava a organização. Então ele organizou o luterianismo. O metodismo foi organizado, denominado. Então ele passou a ter controle daquilo. E os pentecostais com línguas, profecia, visões, e ele vem e domina aquilo ali. Ele organiza, ele toma o controle. E depois ele pegou todo esse concílio e colocou dentro da política. Para cumprir o quê? O sonho de Nabucodonosor. Você lembra do sonho dele? Da grande estátua, capítulo 2 de Daniel? E ali Deus, naquele sonho, mostrou o fim de todas as coisas para um rei pagão. Só um profeta que revelou aquele apocalipse, que tirou o véu, o fim, e os pés, ferro e barro, política e religião. Veja, uma coisa que não se mistura, que não pode fundir. Então ele tem o controle disso, como diz o profeta, Deus aperfeiçoando a sua igreja. Agora o Espírito Santo tem controle de sua igreja, do seu povo, de você, de mim. Ele tem controle. Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. 51. Nunca, jamais deixe alguém lhe dizer outra coisa. Ele ressuscitou da morte, ele vive nessa noite supremamente. Ele está aqui no edifício agora, com certeza ele está. Onde se reunirem 2 ou 3, eu estarei no meio deles. Nós temos mais do que 2 ou 3 aqui. Eu estarei no meio deles, não importa quão pequena seja a igreja. Mesmo se 2 ou 3 se reunirem, eu estarei lá. Ele não podia mentir. Ele não pode mentir. E agora observe. Agora, como essa rua aqui é onde vivem os mortais. Os mortais são influenciados pelo mundo externo. Você é influenciado pelo mundo externo. Pela graça de Deus eu devo compreender. Eu lido com o espírito, diz o profeta. Eu devo saber a respeito de que estou falando. Eu olho através dessa massa escura de esplendor. De vez em quando, você vê pequenas luzes ardendo, luzes. Aí está você, é a sua mesa hoje, luzes ardendo. São os cristãos nas trevas produzindo luz. Você produz luz no meio das trevas. Às vezes naquele bairro é só você. Aquela cidade é somente você. Aquele país é só você. A luz no meio das trevas. Naquela família é só você. O resto é tudo bêbado, é drogado, pessoas que dizem nome feio. E você é a luz. Você é aquele que lhe diz, ela é crente. Ele é crente. Mulher de slack, calça grudada no corpo. Vive de qualquer jeito, bebendo, não cuidam, não respeita Deus, não respeita a mãe, não respeita pai. Você é a luz. Agora, um dia aquilo termina. É como aquele homem, aquele pagão, chamou seus filhos antes de morrer. Eu estava lendo antes. Vocês gostariam que eu lesse um pouquinho? Ele chamou seus filhos antes de morrer. Mensagem de dizer aos meus discípulos. Como Bob Ingerson, o grande famoso pagão, quando ele tirou o seu relógio e mostrou para a sua gente e disse: se Deus existe, eu morrerei em 1 minuto.
da batida desse relógio. Então, depois que o minuto passou, ele não morreu. Ele soltou um grande ha-ha-ha e falou e disse: veja você, não existe tal coisa como Deus. Mas quando? Claro, aquilo foi apenas para cumprir as Escrituras. A Escritura diz isso, que escarnecedores viriam nos últimos dias, e nós estamos com eles. Ele pensou que ia morrer, mas ele era o cumprimento da Escritura. Escarnecedores. Então ele disse: agora veja, não existe essa coisa de Deus. Mas no quarto do hospital, quando ele estava morrendo, onde muitos haviam se juntado para ver o que aconteceria, ele gritou: ó Deus, tem misericórdia da minha alma. Deus deixou para se encontrar com ele no quarto do hospital. Deus vai deixar para se encontrar contigo no quarto do hospital, nas ferragens de um carro, onde não tem ninguém para te socorrer. Aí você vai querer zombar de Deus ali? Não, você vai pedir a misericórdia. Você vai fazer igual o ladrão da esquerda. Salva a ti mesmo e a nós também. Já era tarde demais. Então ele disse: meu pai foi muito amigo, diz o irmão Brana, pessoal, ou melhor, não amigo íntimo, de um famoso pagão. E ele disse: não existe tal coisa como Deus. Ele amaldiçoava os próprios pensamentos de Deus. Sua esposa enganchava a carroça e ia para a igreja, e ele saía e arava seu milho no domingo e tudo mais, apenas para mostrar que não havia tal coisa como Deus. Certo dia, ele tinha acabado de ajuntar seu trigo e estava com ele todo amontoado. Um raio atingiu e queimou. Ele foi ali, levantou sua mão e blasfemou os próprios pensamentos de Deus. E quando ele fez isto, então um relâmpago atingiu seu estábulo, onde ele tinha uns bons cavalos de corrida, e matou a todos. Poucas semanas após aquilo, ele manifestou febre tifoide. Morreu, enquanto meu pai ajudava a segurá-lo na cama, o pai do irmão Brana. E ele gritava e clamava. Os demônios, com correntes enroladas em volta dele, estavam vindo atrás dele e tudo mais. E quando ele estava para partir, ele chamou sua família, seus filhinhos. Ele disse: não vão pelo caminho que seu pai foi. Vão pelo caminho que sua mãe vai, pois esse é o único caminho de vida. Já era tarde. Já era tarde demais para se arrepender. Os filhos que estão me ouvindo aqui, que são filho pródigo, volte e se arrependam antes que sejam tarde demais. Vamos voltar à nossa leitura nessa mensagem, Deus aperfeiçoando sua igreja. E assim é o cristão no meio das trevas. Você tem que brilhar onde estiver escuro. Agora observe, o ímpio ou incrédulo é influenciado pelas profundezas. Há uma influência, há algo que te influencia. Você já imaginou um jogador de futebol, um cantor? Ele é influenciado pelas profundezas. E ele vem e influencia milhares e milhões. Que ele vem com uma missão. É dado a ele aquela riqueza, aquela fama, para que ele carregue, junto com a sua influência, milhares para a perdição. Porque a influência vem das profundezas. Há uma trindade no inferno, como há uma trindade no céu. Eles são influenciados por poderes malignos. Observe, a primeira coisa, quando você começa a descer, a primeira coisa que você encontra é uma dimensão aqui, onde estão os não salvos. Isso é correto. Aí você que não foi salvo, você desce.
E você vai encontrar os não salvos também gemendo. Só que é tarde demais. Você saiu desta dimensão. Você destruiu essa dimensão. Destruiu com a bebida. Destruiu com as drogas. Destruiu com o tabaco. Com a maconha, com a heroína, com o LSD. Você destruiu esse corpo. Você não cuidou. O corpo é o templo do Espírito Santo. E o que você fez com esse templo? Você profanou ele. Os rins pararam. O coração parou. Câncer no pâncreas. Aí você perdeu sua casa. Perdeu sua morada. E onde vai? Louco, se esta noite pedir a tua alma, para quem será? Foi o que disse Jesus em São Lucas 12, verso 20. Hoje, com saúde, com dinheiro, com bom trabalho, é fácil você dizer, eu. Mas a flor, ela é bonita hoje. Mas amanhã, com sol causticante, ela está murchando. Você vai cansando. As dores na perna, no nervo ciático. O coração já não bate como batia quando tinha 18 anos. Você vai ao caminho da morte. E o profeta disse, foi lá onde Jesus foi e pregou para as almas que estavam encarceradas, que não se arrependeram lá na longanimidade nos dias de Noé. Jesus foi lá onde eles estavam, encarcerados. Viu que esse pagão, que morreu nos braços do pai de irmão Brana, e diz, demônios, estão me enrolando com correntes. Estão vindo para me buscar. Meu filho, não vai pelo meus filhos não vão pelo meu caminho. Vai pelo caminho da sua mãe, que todo domingo arruma charrete, vai para a igreja e leva vocês. Não vai pela influência do seu pai. Vai pela influência de sua mãe, que é a influência do Espírito Santo. A esperança ainda há. Você está fora da comunhão? Você está na beira do chiqueiro de porco como filho pródigo? Retorne! O Pai te espera! Glória a Deus. Então ele disse, e na próxima estão demônios. Aí você vai descendo quando você morre. E o seguinte é o próprio inferno. Mas há uma outra trindade de Deus. Há uma trindade de Satanás e há uma trindade de Deus. O primeiro é o Espírito Santo acima para os cristãos. É Deus, o Espírito Santo para você. É o que Ele prometeu para te influenciar. Para você viver só para Ele, vestir como Ele quer que você vista, falar como Ele quer que você fale. Talvez você seja algo esquisito para o mundo, mas para Deus não. Para Deus você é filho, você é filha. Para o mundo você é algo esquisito, um espantalho, vestido comprido, cabelo comprido. Para Deus, você é filha. Porque o irmão Brana, quando viu os santos e a santa lei da cortina do templo, todas estavam com seus cabelos sem cortar as pontas. Não tinha nenhuma deslaque de calça comprida. Estavam todas vestidas e descalças. Naquela paz.
Ali estava a sua teofania. Ali estava a minha teofania. Onde é que se encontra a sua teofania? Lá ou embaixo? Ele fala aqui do pecador, e é terrível. A próxima camada são os anjos, e em seguida os céus e Deus. Espírito Santo, anjos e Deus. O Espírito Santo veio no passado, anjos, desceu para redimir pecadores. Agora, o que faz aquela mulher? Ela simplesmente entra na dimensão daqueles homens mortos. Um pecador não morre. Quero dizer, deixa de existir quando sai desta vida. Não existe mais. Você pensa que os seus pecados não lhe acompanham? Acompanham. Ele deixou de existir. Ele não foi redimido. Ele não tem casa. Jesus disse que foi nos preparar casa, lugar, mansão para nós, que é outro corpo. Ele não prometeu nada para o pecador. Você já viu quando as pessoas vivem na rua? Porque não tem casa, não tem lar, tudo é um tipo. Não tem lugar para tomar um banho. Você vê como as pessoas tratam eles? Eu tenho tanta compaixão deles. Eu não posso vê-lo quando eu passo de carro e vejo eles. Mas tudo é um tipo. Tudo é um tipo. Também eles estão ali para ser um teste para aqueles que têm demais. Não é tão bom quando você sai daqui, você sabe que tem uma casa, tem uma cama para dormir, tem um lugar para comer. Seus filhos batem na porta, você manda entrar, você não deixa lá fora. Quando você sai deste corpo, você tem que ter um lar, você tem que ter um lugar. Você sabe para onde você está indo, mas o pecador é diferente. Ele deixa de existir. Em outras palavras, ele não tem para onde ir. Quando aquele carro daquela senhora bateu naquele velho, com aquela capa, ele não tinha para onde ir. Fazia 5 anos que ele tinha morrido. E Deus permitiu que a sua teofania aparecesse ali. Se materializasse. Para bater num carro, tinha que se materializar. Foi jogado no deserto, ali em Tucson. Procuraram o corpo, não acharam. Foram nos registros, viram que no mesmo local, um senhor velho com aquela capa tinha morrido ali. E estava ali. Ele não tinha para onde ir. Aqueles espíritos dos dias de Noé, aqueles espíritos eram pregadores. Só que eles trouxeram uma mensagem contrária à que Noé estava pregando. Eles e suas congregações estavam no além. E Jesus desceu lá para mostrar para eles que a mensagem de Noé era verdadeira. E eles foram opositores à mensagem de Noé. Eles não tinham lar. Estavam em prisões, acorrentados, até que o Messias chegou ali, o Deus Todo-Poderoso. Ele esvaziou o paraíso que estava lá embaixo, debaixo do sangue de touro, de bodes. Olhe. Um pecador não morre. Quero dizer, deixa de existir quando sai desta vida. Ele vai para um lugar de correntes de trevas. Quando o cristão morria agora, depois que Jesus morreu, ele entrava num paraíso,
Mas quando Jesus morreu, ele aboliu o paraíso. E ele vai para a presença de Deus ver. Agora observe como Jesus. Se você pudesse entender isso dessa forma, veja aqui. Quando Jesus morreu, olhe para ele. Quando ele veio, as pessoas estavam capturadas. Elas estavam todas suturadas. Elas não sabiam o que fazer. Satanás reinava sobre elas. Ele não reina sobre você. Não. E quando Jesus veio, porque o sangue dos bois e das cabras não tirava o pecado. Jesus veio para dar a sua própria vida, para que o seu próprio sangue tirasse os pecados. Vamos tomar um pequeno quadro aqui para um momento. Eu posso ver Jesus quando ele veio à terra. Que coisa, que pessoa era ele? Ele havia nascido de acordo com a vontade de Deus. Deus o conhecia previamente. E ele veio no tempo de Deus, na vontade de Deus, para fazer a vontade de Deus. Você sabe, as pessoas lêem a Bíblia. Elas, lendo a Bíblia, você apenas não lê como se estivesse lendo um jornal. Você não lê a Bíblia como lê um jornal. Quando você tem o Espírito Santo lê a Bíblia. Sua alma se alimenta. Quando você tem o Espírito Santo lê a mensagem. Sua alma se alimenta. Quando você tem o Espírito Santo ouve o CD. O Espírito Santo aperta o play e ouve, e a alma se alimenta, se regozija. Então agora você sabe que Espírito você tem. O Espírito Santo. Você não tem um Espírito destruidor, mas salvador. E sujeição à palavra de Deus para esse dia. Esta Bíblia está escondida dos sábios e entendidos. Não me importa quão grande seja a sua escola, seu seminário, você nunca saberá nada a respeito de Deus, até que você se apaixone por Deus. Se você não se apaixonar por Deus, você não vai saber nada dele. Veja o que diz o profeta, você tem que ler as entrelinhas. Está escondido. Quando recebo uma carta da senhora Brana, sua esposa, agora, ela diria, querido Billy, eu te amo muito, estou pensando em você. É isso que ela está dizendo no papel, mas eu posso ler as entrelinhas. E você ouvindo o profeta, e você se apaixonou por Deus, é casado com ele, e pode ser os dois lendo. Um é tomado e outro é deixado. Duas estão moendo, uma é tomada e outra é deixada. Você entende? Porque é seu marido. Outra não entende, porque não é seu marido. A carta que ele me manda, outra pode ler, mas não entende. Agora, quando você lê a carta do esposo, a palavra revelada, você entende. Porque você casou, é a sua paixão, é o seu amor. Cristo é o seu amor. E tudo por você. E você o entende. O outro disse, eu li, não entendi nada. E Mombrana disse que Ramsés e Moisés olhava da mesma janela os filhos de Israel. Moisés via os seus irmãos ali. Ramsés via os amassadores de barro, os escravos. Eles viam da mesma janela, mas cada um tinha uma visão diferente. Você ouve a mesma mensagem que o outro ouve, que o marido ouve, que a mulher ouve. Mas você está apaixonado por ele. Você está apaixonado por essa mensagem. Você sabe o que ele está dizendo. Ele está falando para você. A mensagem é para você. A carta é para você.
não é para ela. E quando a carta está falando de muita coisa íntima, a pessoa não vai se interessar, porque ela não é casada com ele. Quando está falando de novo nome dos trovões, não vai interessar a outra mulher, vai interessar a sua esposa, a palavra, a mensagem da hora. É o que interessa para a mensagem da hora. Você casou com ele? Você está apaixonado por ele? Olha o que ele disse. É isso que ele está dizendo no papel, mas eu posso ler as entrelinhas, porque eu estou apaixonado por ela. E eu sei a respeito do que ela está falando. Posso ler a carta e não pensar muito sobre aquilo. Mas eu sim, porque ela me ama e eu a amo. Porque nós nos apaixonamos por esse selo, por esses trovões, pelo novo nome, porque casamos com ele. Fizemos voto. Por que as pessoas não se apaixonam por isto? Porque não casaram. Não casaram. É um caso de amor, diz o profeta. Quando você nasce de novo de Deus, lê a Bíblia, isso se torna mais do que apenas uma história. Aí você já não lê uma história. Quando você aperta o play de João, já não é uma história para você, já não é só uma pregação. Ele está transmitindo uma mensagem no seu coração. É Deus falando com você. E vem aquele momento que você chora, e dá vontade de você falar em línguas, pular, saltar, porque fala com você. E quando você lê, ele está tão perto. Como aquele casal, irmão Brana conta. Quando ele lia, ela estava tão perto. Ela estava estudando longe, mas quando ele pegava a carta, ela estava perto. Ela estava naquelas palavras. Ele está nesta palavra, nesta mensagem. Está em você. É um caso de amor. E quando você nasce de novo, lê a Bíblia, isso se torna mais do que apenas uma história. É um caso de amor entre um crente e Deus. Ele revela isso aos pequeninos. Aos pequeninos. Veja que a Bíblia tinha tanto significado para o irmão Brana que não tinha para os outros pregadores. O irmão Brana se aprofundou tanto nela, ele se tornou tão apaixonado por Deus que ele descobriu a semente da serpente. E os outros não descobriram. Ele descobriu o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo que os outros não descobriram. A Santa Ceia com asmo, com vinho, com lava-pés, outros não descobriram. A esposa, no ano 2000, ela descobriu que o Cordeiro tinha saído do trono, que a intercessão tinha terminado, que ele tinha subido com um novo nome. Por que os outros não viram entre essas linhas? Porque não tinha paixão por ele. Não. Só conheceram ele, um salvador, não um marido. Um senhor, mas não era seu marido. Não se sujeitaram a ele. E você vê hoje, o verdadeiro cristão, a verdadeira cristã é sujeita a ele. Que casou. O que ele diz, você faz. Foi o que Maria disse. Fazei tudo o que ele vos disser, não o que eu disser.
Os católicos deveriam pregar isto. Olha, tem que fazer o que Jesus disse. Enchei as talhas de água e servi ao mestre. E eles não incitaram nem fizeram pergunta. E quando eles serviram era vinho, e era do melhor. Obedeça a ele. Case com ele. As escrituras não diz que a mulher ama o marido. As escrituras diz que o marido tem que amar a esposa. Diz que ela se sujeita a ele. Então ela se sujeita à sua palavra. Meu jugo é suave, meu fardo é leve. Aí você vê que as cristãs não cortam seus cabelos, não se pintam, não se maqueiam. Por quê? Casaram. Não vai julgar aqueles que não fazem isto. Não casaram ainda. Os que estão casados é sujeito. Deus te abençoe. Pai Celestial, sabemos que é um caso de amor, é uma paixão, é a Tua palavra. Tu é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Abençoa os meus irmãos em toda parte. Aqueles que o Senhor viu que eles estariam ouvindo essa mensagem através da internet. Aqueles que precisam de reconciliar-se contigo. Teus filhos que estão aqui, tuas filhas, que vieram participar da ceia. No nome de Jesus Cristo eu te peço a bênção. Amém.